Bom dia a todos, graça e paz. Nós estamos na nossa escola bíblica. Ao pessoal que tem acompanhado a nossa transmissão, né? Apesar de não ser transmissão, é gravado, mas tem um pessoal acompanhando a sequência do Evangelho Maltrapilho com a nossa exposição aqui. Então, Deus abençoe vocês também que estão assistindo esse vídeo, né? Nós vamos para o capítulo 7, trabalhar os conceitos que Brennan Manning nos passou. Nós vamos projetar aqui também os slides para nós darmos início. O capítulo 7 ele fala das bijuterias e os pastéis de vento. Bijuterias e pastéis de vento. Qual que é a expressão pastel de vento no popular brasileiro? O que é pastel de vento? É vazio. Bijuteria é aquilo que parece, mas não é, né? Tipo, parece ouro, mas não é. Então aqui nós vamos, pode passar, nós vamos trabalhar o conceito da graça falsificada. A graça falsificada, ela é como uma bijuteria, ela parece, mas ela não é. A graça falsificada, ela é como um pastel de vento, ela é vazia. E as igrejas, de forma geral, as religiões, elas vivem nesse mercado da feira, como nós falamos na aula passada, essa feira que trabalha na perspectiva da graça vazia. Uma graça que não preenche, uma graça que não faz coerência com a fé genuína das Sagradas Escrituras. Aí o autor coloca assim, ó, estou na sua frente, aqui está dando para ver todo mundo aí? A graça falsificada é tão comum quanto as peles falsas, antiguidades forjadas e bijuterias e pastéis de vento. A dicotomia é uma ideia dupla, tipo assim, paradoxa, que anda ao lado, paralela, uma para cada lado. Dicotomia, dois pensamentos. A dicotomia entre o que dizemos e o que fazemos é tão predominante na igreja e na sociedade que acabamos realmente acreditando em nossas ilusões e racionalizações. Os impostores do espírito sempre preferem as aparências à realidade. Na perspectiva bíblica, o não se reconhecer é viver uma mentira. E na filosofia, o oposto da verdade é o engano. Então, vejam, quando a gente não se reconhece, nós vivemos a falsa sensação da graça. E eu vou explicar o que é isso. Nós ouvimos dizer muito sobre pecado, sobre inferno. Vocês liam sobre os fariseus? Vocês leem? Liam não? Vocês leem sobre os fariseus? A tônica dos fariseus é qual? Qual que é a tônica dos fariseus? Não é? É ou não é? É o medo. É ou não é? Concordam? Só que a tônica deles era essa. Mas a vibe deles, a inspiração da pregação deles, o que eles sentiam era outra coisa. O que eles sentiam? Qual que era a característica dos fariseus em relação às outras pessoas? Se achar mais, superior, podemos definir como orgulho. Estou trabalhando no meu outro lado do cérebro, escrevendo com a direita. É bom desenvolver os dois lados. Então, mas dá dando para entender, né? Orgulho. Se eles sentiam um orgulho, na realidade, essa perspectiva daqui, ela não é real.
Por quê? Porque ele trabalha o medo do inferno, ou seja, nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos ruins, nós merecemos o inferno, que não sei o que lá, Deus é bom, e Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, pum, lógica do inferno. Porque ele não se agrada das pessoas que fazem isso, que fazem aquilo. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque não é fácil, mas depois que vocês entenderem, vocês vão verem como é explícito isso. Então, aí eles pregam isso, só que eles sentem isso. Só que ao sentirem isso, eles negligenciam um negócio chamado graça. Então, eles caem numa perspectiva de uma graça de pastel de vento e bijuteria. Deu para entender? Conseguiram entender? Eles trabalham na ótica do medo, mas se sentem orgulhosos. Então, na realidade, eles não conhecem a graça porque se sentem orgulhosos. Então, perdem o sentido disso. O que o autor está nos convidando é nós reconhecermos os méritos de Jesus de fato. E nós inquirimos em 2 erros. Hoje nós temos... Bom dia, Alain. Tudo bem? Então tá bom. Nós caímos num erro nós inquirimos em 2 erros. Quais são os 2 erros que nós inquirimos, pessoal? Os 2 erros são o seguinte: o lado A é aquele lado assim, ó, eu sou pecador, ai de mim, Deus não me ama, Deus está furioso comigo, ai de mim que sou um mísero pecador, ai de mim. Esse lado A tem dificuldade em compreender isso. Qual que é o outro extremo? Nós temos aqui, não, pode deixar aqui. Nós temos aqui um extremo e aqui nós temos um outro extremo. Qual que é o outro extremo? Esse. Meus méritos. Ambos não conhecem a graça. Ambos não conhecem a graça. Ambos estão vivendo a graça e a misericórdia de bijuteria, de pastel de vento, meu. Porque a graça, ela nos coloca fora disso, ou seja, não, Deus me ama. Que negócio é esse que Deus tem raiva de mim? Eu, uma vez, na minha época de fariseu, eu já contei para vocês que eu era muito fariseu, né? Eu era um bom fariseu. Eu não sei se existe fariseu bom, mas eu era. Bom no sentido de me achar bom, né? Não que eu era bom, mas eu me achava bom, por quê? Porque eu tinha isso aqui, né? Eu pregava muito, eu não perdia um debate, né, meu? Eu não perdia um debate. E quando perdia, saía igual pomba, jogar xadrez com pomba. Jogar xadrez com pomba, ela vai fazer uma meleca no tabuleiro e vai sair com o peito levantado, cantando vitória, né? Então, eu era assim. Trabalhava nessa perspectiva. Só que eu lembro quando eu fiz uma pregação, assim, ó. Deus odeia o pecado e também o pecador. Um dia eu achei esse meu esboço lá nas minhas coisas perdidas lá. Aí eu fiquei com uma vergonha de mim mesmo. Eu falei assim, como que eu consegui pregar isso? Eu incuti na cabeça das pessoas de que Deus odeia elas e odeia o pecado delas. Esses dias eu vi assim na internet, na página de um pastor. Deus não se preocupa com as pessoas, Ele está preocupado com sua glória. Eu falei, incoerente, tem que sentir, não tem lógica. É um Deus narciso, é um Deus narcisista. Então, tirar isso aqui é muito difícil. Por quê? Porque nos leva para cá, tipo, nós temos valor, Deus nos ama sim. Há algo em nós que chama a atenção de Deus, e qual é? A nossa humanidade. Ele nos criou assim, gente. Façamos os homens a nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem a sua imagem e semelhança.
e para que nós vivêssemos, e todo ser que respira louva ao Senhor, a Bíblia diz. Por quê? Porque tem algo de Deus nele. É impossível Deus odiar. Só que, por outro lado, não nos reconhecermos como carentes da graça e da misericórdia e dizemos assim, não, eu sou bonzinho. Não, que isso, E aí nesse mesmo capítulo 7, alguém já leu esse capítulo 7? Alguém não leu? Depois eu desafio vocês a lerem. Tem uma história que ele conta de um cara que estava se recuperando do alcoolismo. E os caras estavam fazendo uma entrevista com ele, e o cara disse assim, não, eu não sou alcoólatra não, o cara dizia. Aí falou assim, aí o pessoal que estava fazendo entrevista disse, você não é alcoólatra não? Quantos drinks você toma por dia? Não, eu tomo 2 antes do almoço, 2 depois do almoço, 2 antes da janta e 2 depois da janta. Aí você não é alcoólatra? Não, que isso, eu sei o que eu estou fazendo, estou tranquilo. Aí, ele falou assim, aí os caras da entrevista falaram assim, você tem alguma experiência triste com a sua família? Ele, rapaz, eu sou um cara que cuida bem da minha família, eu sou um cara que faz bem para minha família. Eu acho que não, acho que não tenho. Com os seus filhos, você tem algum dia que você lembra que você tratou mal os seus filhos por causa da bebida? Tal? Ele falou assim, tem um dia que eu tenho, quando eu lembro com tristeza, mas assim, nada que me coloque como monstro, como tipo. Aí o pessoal da entrevista na hora ligou para a esposa dele. Falou assim, fulano de tal aqui, está aqui, a gente está fazendo entrevista com ele para ele se recuperar, para ser internado, para se recuperar do alcoolismo. Primeiro que ele disse que ele não é alcoólatra. Segundo, ele disse que não tem nenhuma experiência triste com a família. Você pode lembrar alguma coisa aí que você possa falar? Ele falou, ele citou aqui um negócio, ele tinha citado mesmo no texto, estava dizendo, eu lembro no Natal, algo que aconteceu com a minha filha, mas nada muito grave, eu não lembro direito, mas o pouco que eu lembro, eu sinto um pesar no meu coração, mas nada que me desabone, né? Aí a esposa contou, opa, não, no Natal passado aconteceu algo, a esposa contando. A senhora pode contar para nós isso, som aberto na sala, né? Sim, eles saíram para comprar um presente para ela, ele comprou um tênis para ela ficou muito feliz, deu um beijo no rosto dele, falou que ele era o melhor pai do mundo, e estavam vindo embora, ele quis comemorar esse status de melhor pai do mundo. Aí ele parou o carro, estava muito frio, deixou o carro ligado, foi no bar para comprar uma bebida, para ele vir celebrando, e lá no bar ele encontrou alguns amigos da época de serviço militar. Isso era 3 horas da tarde, ele esqueceu ela no carro, ligado, voltou para o carro, era 00:30. O carro tinha acabado o combustível, os vidros estavam fechados, a criança tinha ficado presa dentro do carro, ela estava com sinais de hipotermia, ela teve que amputar o dedo polegar e um pedaço da orelha, por causa que necrosou por causa do frio. Nisso, ele estava deitado no chão aos prantos. O cara estava ouvindo a esposa contar a real história, que ele não sabia. Ao ouvir a história do que ele fez com a filha, ele caiu aos prantos e disse, eu preciso de ajuda. Esse lado tira de nós todos os méritos. Nós saímos daqui, mas não caímos aqui. Esse lado tira aquele nosso sentimento, não, eu sou bonzinho, não, eu dou meu dízimo, eu faço caridade, sabe aquele lado? Então, a graça, pastel de vento e bijuteria, é isso aqui também, viu? O apóstolo Paulo diz que dos maiores pecadores, de todos os pecadores, ele era o menor, o que não se encaixava muito, então, não, ele era o maior, então é esse lado.
Ele saiu desse lado, quer dizer, né? Então, ele estava aqui, ó. Ele estava aqui. Então, na perspectiva bíblica, o não se reconhecer é viver uma mentira. É o não saber que precisa de ajuda, ou não olhar para ele e dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas que me falem a verdade. Eu preciso de pessoas que me digam o que de fato eu preciso ouvir. E o que eu de fato preciso ouvir não é sobre o inferno, porque senão eu caio aqui. Não é sobre o orgulho, porque senão eu caio aqui. Eu preciso ouvir sobre a verdadeira graça de Jesus. Por que que os religiosos que estão desse lado têm problema com a graça? Porque ela tira o medo do inferno. Eu vi uma postagem no Facebook essa semana que dizia assim, ó, nós servimos a Deus não por medo do inferno, mas porque nós o amamos. Eu falei, bonito. Aí eu fui ver o comentário da foto, estava assim, mas que nós não queremos ir para o inferno, nós não queremos. Tipo assim, então, é uma lógica de medo do inferno o tempo todo. A gente diz uma coisa, mas na realidade, não, mas a gente também. Então a gente tem que ficar se justificando o tempo todo, é um medo lascado, é uma desgraça que entra no meio da igreja, que eu falo para vocês. Isso mata as pessoas. Isso mata as pessoas. Por outro lado, tem aqueles caras que não querem nada com nada. Tem. É aquela galera somebody love stand-by. É uma galera que não, velho. Bonito. A nossa igreja, ela saiu daqui. E nós vamos começar a receber muitas pessoas assim. Aqui a gente pode chamar de página 2. Dentro do meu conceito de igreja, aqui esses aqui, ó, chamam página 2. Página. O 2 vai ser difícil com a direita, hein? Oi. Página 2. O que é página 2? Eu acho legal, cara. Bonito, hein? Verdade, hein? Ó, nossa, que mensagem. Mas deixa eu. Por quê? Porque isso aqui implica em um negócio muito sério. Compromisso. Quer que eu continue escrevendo com a direita? Serviço. Entendeu? É aqui que o chicote estrala o fichório e a mamãe não vê. Entendeu ou não? Não, porque aqui é a página 2, é bonito. Não, nós somos, Deus nos ama. Não, nós somos que isso? Nós somos seres sensacionais. São tantas emoções, né? Só que essa é a página 2. O livro vai até a página 100, velho. Quem quer virar a página? Os que querem isso aqui. Porque se entender isso aqui, vai entender isso aqui. Compromisso, serviço, doar-se, entregar-se, dedicar-se, morrer, negar a si mesmo, incluir o outro na sua agenda, entendeu? Por quê? Porque a graça não é um pastel de vento. A graça não é medo do inferno. A graça não é orgulho. A graça não é medo. A graça não é até a página 2. A graça ela é muito maior. Entenderam ou não? Então quando dizem, essa mensagem do pastor é muito leve. Vocês vão começar a passar por isso agora, como Primeira Igreja Batista em Botucatu. Mas aquela mensagem lá, tipo, que lá é água com açúcar. Aí vocês lembram que a pessoa entendeu só até a página 2. Porque se ela entendesse mesmo, ela veria que aqui o chicote estrala.
Aqui nós somos, não somos Corinthians, mas é um bando de louco. Os caras ontem lá no Café do Bem, falavam assim, eu passei, tava vindo assim, aí tinha uns caras conversando bem longe da mesa, os caras falaram assim, rapaz, tem alguma coisa errada nesse negócio. Ninguém dá nada de graça. Os caras conversando um com o outro. Não é? Pô, só fala no microfone, que sai no som lá. Ah, foi só um... porque, não, é que não sai na transmissão. O pessoal perguntando quanto que custa. Eles não acreditavam que era de graça. Não é, cara? Quem estava lá ontem, sabe? O Marcão estava lá, os meninos lá. Inclusive teve um que disse assim, quanto que é o real, né? Falei, real é essa situação que nós estamos vivendo aqui agora. Exatamente. Essa é a situação real. Não custa nada não. Uma mulher Quem estava perto de mim ouviu falar isso aí. Quanto custa? Aí eu falei assim, custa um sorriso seu. Você pode me dar um sorriso? Ela deu um sorriso. Aí eu falei, tenha um bom dia e coma com a gente. Ela sentou, ficou olhando para ver se era de verdade mesmo. Tipo, cadê a câmera? A câmera estava lá, né? O Fernando estava lá na TV Alfa, mas não era pegadinha, né? Estava lá para fazer as gravações lá. Por quê? Porque o pessoal está acostumado com isso ou com isso. Não está acostumado com isso. Pessoas servindo pessoas compromissadas com uma causa que não é a causa do medo e não é a causa do bem comum no sentido superficial. É muito maluco, é exatamente isso. É coisa para maluco, porque a mensagem da cruz é loucura. Deu para entender? Pode passar o slide? O Satanás é um grande ilusionista. Ele encobre a verdade e encoraja a desonestidade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Jean Danielou escreveu, a verdade consiste no ato de a mente dar às coisas a importância que tem na realidade. Nós não podemos negligenciar as realidades. Se temos um problema, nós precisamos encarar esse problema. Um dia um cara era gago, ele foi no psicólogo. Aí o psicólogo chegou para ele, primeiro que ele falou assim, você não é gago. O cara era gago. Ele falou assim, não, você não é gago. E você vai fazer uma experiência. Você vai ficar uma semana sem falar para você dar valor à sua fala. O cara ficou uma semana só. Voltou no consultório. Chegou lá com o psicólogo. O cara falou assim, e aí? Ficou bom? O cara só não conseguia nem falar. Quando nós não encaramos o problema como deve ser encarado, nós pioramos a situação. Não adianta a gente ficar mentindo pra gente. Não, nós não temos problema nenhum. Ninguém aqui está passando essa mensagem. Nós temos problemas, tanto que a gente fala, nós somos uma comunidade de bons, nego bom, nego fera, os bons da boca. Não, nós somos uma comunidade de pecadores. Bem-vindos. Cheio de problemas, cheio de falhas, não é? Mas a gente levanta pela graça. E quando que a gente entende a graça? Você quer saber se você entendeu a graça? Se você começa a entrar nessa lista que eu acabei de falar aqui, ó. Se você vê uma pessoa que não tem compromisso, que não quer servir o outro, que não quer fazer o bem, que não quer nada, ou ela está aqui, ou ela está aqui, ela está aqui, está aqui, menos aqui. Eu ia falar uns negócios, mas eu vou falar hoje à noite. Basta cada celebração o seu mal. A carta de Tiago aconselha, confessem os seus pecados uns aos outros
essa saudável prática nos guia a aceitarmos o nosso status de maltrapilhos. Eu sempre, desde quando eu vim para cá, eu já tinha lido esse livro, eu adotei isso na minha vida. Eu não tento passar uma imagem daquilo que eu não sou. Eu aprendi isso. Enquanto eu vivia aqui nessa lógica, eu me vestia do puritano, atrás de uma gravata. É verdade, eu usava gravata. Tem umas fotos no Facebook lá. Sorte que aparecem as lembranças só para mim. Né, cara? Lembranças do Facebook, né? Os outros só vê se você compartilhar, não é mesmo? Então eu falo, opa, isso aqui não, porque... Mas tem vezes que eu compartilho, até marco algumas pessoas e falo assim, ó, eu era assim mesmo. Então eu me lembro que eu tentava me transvestir. Eu, às vezes, colocava um terno. Como a gente tem problema em lidar com a realidade, e eu vou ser sincero para vocês, as igrejas procuram pastores assim. Uma vez uma irmã foi na minha casa, ela disse assim, pastor, nossa, como é bom poder ver que o senhor é gente normal. Eu falei, ué, peraí, de maluco já me chamaram, mas de anormal não. Mas aí ela explicou, ela falou assim, porque eu vejo que vocês são pessoas. Tem os problemas, tem as correrias com os filhos, tem as dificuldades. Gente, qual que é o problema? Eu lembro que a senhora depois falou isso para mim também. Não precisa. Precisa. Depois você corta. Porque tá me elogiando, não é bom ter meu elogio pra mim. Não, dá, Por favor, fico feliz. Então, e nós adotamos isso, entendeu? Isso não nos torna melhor, por favor. Pelo contrário. A gente sabe que a gente corre muitos riscos de as pessoas olharem para nós e falar assim, cara, esse cara aí... Eu queria um pastor mais... A gente precisava de um pastor mais pastor, cara de pastor, jeito de pastor, que se vista como um pastor, entendeu? E eu já deixei bem claro, eu falei, eu não sou parecido com o pastor, até não gosto desse tipo de gente. Entendeu? Mas por que, gente? Porque isso é confessar os seus pecados uns aos outros. Olha, gente, eu sou falho, eu tenho as minhas maluquices, eu tenho os meus devaneios, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas emoções, e a gente às vezes tenta esconder isso, quando na comunidade deveria ser o lugar que a gente poderia ser assim, mas a gente não pode, sabe por quê? Não sei se vocês concordam comigo, agora eu quero a opinião de vocês estão muito calados. A gente tem medo de ser julgado. É ou não é? É ou não é? Não, meu Deus, se eu falar isso para uma irmã da igreja, isso aqui vira um fogo no palheiro. É ou não é? Isso aqui ninguém pode ficar sabendo, porque senão vão me crucificar. Meu Deus, e a gente fala que é a comunidade da graça ainda, não é, Glauco? A gente fala, não, aqui o evangelho da graça, a verdade, o amor. Que amor, velho? Amor é o escambau, como diria, né? Amor nada. Se a gente tem medo de ser quem a gente é, confessem os seus pecados uns aos outros. E vocês sabem a sequência desse versículo ou não? Vocês sabem a sequência desse versículo? Tiago 5,16? Ô, gente. Se confessem, ou se vocês confessarem os pecados aos outros, para que vocês sejam não, Deus? Meus,
Não. Hã? Curados. Mas esse lance de confessar os seus pecados uns aos outros, literalmente, é quando você tem que ter confiança numa outra pessoa para poder se abrir com ela, né? Eu encaro até com outro jeito, com outra perspectiva, Justino. Porque olha só como a nossa cabeça ocidental nós trazemos o confessionário católico apostólico romano, que é a gente ficar falando dos nossos erros, e não é. O confessem os pecados uns aos outros vivam como vocês são o tempo todo, Realmente. sem medo um do outro. Olha como é a nossa cabeça. Como que a gente foi ensinado? Confesse os pecados. Eu vou ter meu momento confessional, irmão, chega aqui. Eu vou ter meu momento confessional, porque nós não confessamos para o padre, nós confessamos para irmãos. É a mesma coisa, gente. É a mesma lógica católica, apostólica, romana. O que Tiago está falando, ele está falando assim: confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados, que a comunidade possa ter a identidade original. Lembra quando eu falei que aqui deveria ser um baile sem máscaras, mas na realidade é um baile de máscaras? Eu falei isso um domingo à noite. Que o Espírito caia sobre nós para que as máscaras caiam também e a gente possa confessar os nossos pecados com a vida. Nós somos assim, nós estamos falando isso? É isso que eu estou dizendo? Não, está tudo bem. Não, ao contrário, nós estamos nos reconhecendo. E quando nós nos reconhecemos, nós não achamos que está tudo bem. Nós sabemos que podemos recorrer ao Deus da graça. Sim. Isso aí. Coerente? Coerente. Tem coerência? Tem coerência ou não tem, gente? Peraí, senão não sai na gravação, mano. Aí o pessoal fica: o que o cara falou ali aquela hora? Eu tenho assim por experiência, quando você se converte, você não conhece nada disso, né? Então, quando você se converte, quando você está no mundo e vem para a igreja, você pensa que a igreja é isso que o pastor está falando hoje. Mas na verdade o sistema não é. Então você acaba com o tempo, eu enxerguei isso. Com o tempo você acaba, não é tão isso que realmente. Me fala, eu acreditava, né? Eu acreditava, e você acaba se moldando, ou saindo, ou acontecendo uma chutando coisa. balde, desengrejando. Chutando balde, entendeu? Perfeito. Perfeito. Ou a gente sucumbe ao sistema, ou a gente chuta o balde com o sistema. Qual é o certo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O esquema é encontrar o caminho. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Se ele é o caminho, ele é a verdade, ele produz? Vida. Onde está escrito isso? Gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Catorze, 6. Não, eu vou fazer uma brincadeira com isso aqui. Eu vou fazer uma brincadeira com isso aqui, gente. Calma aí. Eu estou apagando porque senão ele marca muito a lousa, depois não sai. Percebe uma coisa? Não adianta nós termos uma mente que decora todos os versículos. Mais importante do que decorar versículos é nós sabermos a mensagem do Evangelho. John Stott já diria assim, uma mente verdadeiramente bíblica não é a mente que dispara versículos, mas é uma mente que compreendeu a mensagem das boas novas. É que na verdade, quando o ser humano ele conhece e decora versículos, vamos dizer isso, na verdade ele só está decorando, mas não está fazendo o que o versículo está pedindo para fazer, né? É o cara que é o achômetro. Eu acho que é assim,
e o outro também que tem aquela parte do orgulho lá em cima. Ou seja, nós devemos entender que o inferno, ele está lá na Bíblia, a Bíblia fala dele sobre isso. Mas ele não é a tônica do negócio, ele está lá porque Jesus disse que ele estava. Então vamos acreditar, como Satanás também, o diabo existe. Mas não vamos falar muito no diabo não, porque se falar no diabo sim, porque Jesus falou que ele existe, ele está lá, não podemos ignorar isso. Agora, tem que saber toda aquela parte. Inferno é o orgulho, mas entendeu por causa da graça. E saber o que ela é mais importante para nós andarmos nisso. E ter quem explique isso para nós, porque não adianta nada você saber tudo isso e não ter quem explique. É você pegar alguma coisa na mão, um computador na mão, algo que tem um manual, você não lê o manual, não sabe nada disso. Então, é aquele tal negócio. Jesus, ele veio para explicar, para fazer o que é para fazer. Você viu ontem nós comentando sobre algumas partes de Jesus? Jerusalém, Jerusalém, porque mata os profetas, tal. Então foram algo assim que Jesus já estava dizendo, prevenindo já. Falou, gente, não fiquem parados nisso. Algo mais além disso. Sim. Né? Eu deixei o Sermão da Montanha para vocês entenderem isso. Se vocês não vão entender isso, vocês vão dançar, porque vão repetir na prova, porque ao chegar o dia da prova, vocês vão ter que voltar de novo, para estudar de novo. Exatamente. Então é isso que nós aprendemos. Nós sabemos que o versículo existe, mas não para se confrontar. Não, eu sei a Bíblia de trás de Gênesis, Apocalipse. Quando vir um camarada no meu portão, vou confrontar com ele. É besteira, isso aí é tolice, né? O judeu, aos 6 anos, ele já tinha decorado o Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. 6 anos. 6 anos. É a escola primária, chamada Beit Sefer. Depois dos 6 aos 14, ele decorava todo. Até os 14 ele tinha que estar decorado. O Pentateuco já estava decorado os poéticos. Menores e os profetas menores e maiores. Decorado. Aí os que se sobressaíam eram puxados para a escola dos fariseus. Os fariseus, das escolas mais tradicionais de interpretação da lei de Moisés. E era esses que se destacavam na escola tradicional, que iam para as universidades eclesiásticas, né? E eles que interpretavam a lei de Moisés e jogavam um jugo sobre o povo. Sim, aí os caras eram muito isso aqui. Eu sei a Bíblia, eu tenho a verdade, eu interpreto a lei de Moisés, tal. Mas vocês lembram que eu falei lá de Lucas 13? Aquela mulher encurvada, 18 anos, que ia no templo todo sábado, mas não era liberta porque estava indo no templo no sábado e no sábado não era permitido curar. Então os caras preferiram cumprir a lei do sábado do que libertar a mulher que estava 18 anos aprisionada. E Jesus cura a mulher no sábado e os caras ficam bravos que ele curou no sábado. Ele fala assim, a vida é mais importante do que a lei. Vocês conseguem entender essa mensagem ou não? Da vida. Entendeu? Rapaz, eu estou quase desviando o foco da aula aqui. Vamos passar. Então, é só para a gente fechar isso. A vida vale mais. Então, que vida? Uma vida que a gente possa ser a gente. A vida que a gente possa ser liberto. Por quê? Porque foi confrontado, entendeu? A nossa vida teve um encontro com Jesus na nossa vida. E quando a gente tem um encontro com Jesus, gente, é como bater de frente com um caminhão. Não tem como sair da mesma forma. Não tem como. Encontrei Jesus, mas a minha vida ficou aqui no ponto B que a gente estava aqui, né? Não. É um auto-engano, é uma mentira. Né? Pode passar, Neto, por favor? Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão, o meu preferido. Meu teólogo preferido, é um teólogo alemão. Eu gostei dele porque ele era um judeu que lutou contra a dinastia de Hitler. E ele morreu porque tentou matar Hitler. Olha que cara louco. Sensacional. Tipo assim, é um cara que não se conformou com a injustiça, com a morte de pessoas inocentes. Então ele estava lutando pela vida, embora estava tentando matar Hitler. Mas a morte de Hitler favoreceria a vida de quantos milhões de judeus? Foram 6 milhões de judeus mortos. 6 milhões de judeus.
Comunhão, Dietrich Bonhoeffer diz, comunhão devota não permite que ninguém seja pecador. Todos devem, portanto, esconder o seu pecado. Presta atenção. Essa é a comunhão devota, religiosa. Tá? Religiosa, ok? Comunhão devota não permite que ninguém seja pecador. Todos devem, portanto, esconder o seu pecado de si mesmos e da comunhão. Não ousamos ser pecadores. Por quê? Porque nós não podemos. Porque aqui há uma santidade. Aqui Deus está aqui. Aqui não se tolera pecados. Muitos cristãos sentem-se inimaginavelmente horrorizados quando um verdadeiro pecador é de repente descoberto entre os justos. Permanecemos assim, sozinhos com o nosso pecado, vivendo em mentiras e hipocrisia. O fato é de que somos pecadores. Essa é a chave. A gente não se conforma com o pecado, beleza, mas nós somos. E às vezes a gente tem medo de dizer isso. E isso não nos permite vivermos uma vida que possa confessar isso. Pastor, o senhor está falando de deleite no pecado? Não! Eu estou dizendo que ninguém é melhor do que ninguém. Não tem injustos. A gente fica, tem os ímpios, os não ímpios. Esse conceito é o conceito da lei. Os puros e os impuros. Os bons e os não bons. Os que cumprem a lei e os que não cumprem a lei. Acabou, gente. Eu acredito que o camarada ele só vai não está de acordo com aquilo que, por exemplo, meus pecados. Eu tenho pecados terríveis. Eu não posso chegar e comentar com algumas pessoas, porque o religioso, se eu comentar com ele vai me trucidar. Opa, então negão, você está fora. Justino, você não pode cantar mais lá na frente, você não pode ser mais diácono, você não pode nem na igreja, e não senta perto de mim não, cara. Fica para lá, porque você é uma batata podre, você pode estragar todo mundo. Quando na verdade faz tudo errado. Sim. Tudo errado. Ele só vai poder entender isso quando ele conhecer Jesus. Quando ele conhecer Jesus, sim, aí ele pode chegar e falar, não, pera aí, meu irmão. O que Jesus falou na palavra? Né? Vem a mim os pecadores. Não? Então a sua falha, o seu problema, nós vamos ter que resolver de uma forma em que a palavra diz. Né? Agora, quando o religioso é o cara safado, vamos dizer, desculpe a expressão, ele chega e senta em cima do caboclo mesmo. Ele vê, esse cara chegando aqui, não, esse cara não pode vir aqui. Então, é um problema muito sério, né? Fala, eu tenho um morro de dó de você, cara. Porque o inferno existe para você. Porque se você não fizer o que Cristo está pedindo para fazer, você vai dançar, negão. Você vai dançar, você achar que você é bom porque você conhece as Escrituras. Eu cheguei a falar isso com uma pessoa. Não, eu conheço a Bíblia de Apocalipse. Você não pode, não. Quem deve dizer o que eu posso e não posso é o Deus que eu sirvo. E eu tenho que entender isso. Sim. E se a mensagem for coerente à minha vida, aleluia, vou obedecer. Para que seja melhor para mim. Sim. E a partir do momento que eu venho para um lugar, para uma igreja, eu venho para se redimir dos meus pecados. Eu sei que eu vou continuar um pecador, ainda assim. Sim. Porque quando você não peca por omissão, é por ação ou omissão. Exatamente. Até pegando um gancho aí, Justino, a graça é o tema da nossa aula. A graça que é a graça mesmo, e não é um pastel de vento ou uma bijuteria, ela vem porque nós tivemos um encontro com Jesus. Está escrito isso aqui, gente. É o encontro com Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, ao contrário do que pensam, nós nos encontramos ou somos um com os que pecam, com os pecadores. Não é o contrário. Entendeu ou não? Porque é ensinado que a graça nos tira do mundo dos pecadores e nos coloca num outro mundo onde ninguém mais peca. Ao contrário, todos pecaram e destituídos estão e continuam pecando, porque Deus morreu por nós ainda sendo pecadores. O que nós não somos mais? Nós não somos mais aquelas pessoas que se deleitam, que vivem
no jugo do pecado. Na nossa conta não há mais o débito do pecado. Foi pago o preço. Essa é a matemática. Só que nós somos um com essa galera. Por quê? Porque nós continuamos sendo. Essa é a tônica de Jesus ter vindo ao mundo. Vocês conseguem entender isso ou não? Eu vou descer para mostrar como vocês devem viver. Sigam-me os bons, mais ou menos, né? Chapolin, né? Sigam-me vocês. Olha o que eu estou fazendo. Onde ele estava? Ele estava sentado na mesa com o pior tipo de gente. Olhem por onde eu ando. Ele estava nas festas, ele estava no meio do povo, ele estava com as pessoas. Ele não estava metido nas sinagogas da vida. Ele passava na sinagoga porque ele era judeu, então era uma tradição. E quando passava na sinagoga, causava um rebuliço lascado. Estava no meio de cambista. Tá, então o encontro com a graça nos tira daquilo que Dietrich Bonhoeffer falou ali, desse medo de ser quem somos. Por quê? Porque nos coloca nesse estado, gente. Ok? O encontro com Jesus nos faz um com os pecadores. Então, não é mais por exemplo, não é mais o cara que sofre na África, ou não vou nem falar na África, aquela criança que nós fomos lá, que nunca viu shopping, aqui na nossa creche rural, os pais estavam comendo as sobras da comida da creche em saquinhos de refrigerante. Sabiam disso? A pastora, Marcos, agradeceu. Quando eu fui lá dessa última vez, ela agradeceu assim, pastor, o senhor não sabe o que foi a chegada das cestas que a igreja está mandando. O senhor não tem noção do que foi. Ok? O que é ser um com os pecadores? Nós poderíamos muito bem estar preocupados em ir lá falar das nossas verdades, que o que vale mesmo é a alma, né? Não. Ser um com os pecadores é sentir a dor deles. E eles vão reconhecer que existe um Deus que é bom. Por quê? Porque existem pessoas sendo a mão, o abraço, o socorro de Deus para elas. Isso é graça. O resto é engodo. O resto é barganha. Toma aqui a cesta para você ir para a igreja. Toma aqui a cesta, mas eu quero ver você com as mãos levantadas aceitando a Jesus. Isso é engodo, gente. Isso é satânico. É diabólico. Tá? Porque graça é favor imerecido. Ninguém faz nada para merecer. Quando nós damos de comer ao que tem fome, nós estamos ministrando graça. A pessoa diz: o que eu tenho que fazer? Nada. Café do bem, o que eu tenho que pagar? Nada. Eu quero fazer um parênteses aqui. É por isso que quem entende o que é partilha, conhece o que é graça. Quem não entende o que é partilha, não conhece a graça. Partilha é tudo aquilo que nós podemos proporcionar para que alcance outras pessoas. É por isso que aqui na nossa igreja nós mudamos o nome, dízimos e ofertas, porque deixou de ser um cumprimento religioso para ser graça. Graça promove partilha. Com todo respeito, quem não partilha não conhece a graça, com todo respeito. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Quem tem dificuldade em partilhar não conhece a graça de Deus. Porque Deus, mesmo sendo Deus, não teve por orgulho ser como Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se forma
humana, tabernaculando entre nós. Graça e partilha. Ele partilhou do seu status de Deus. Partilhou do nosso status de seres humanos. Aí quando eu ouço uma pessoa dizer assim, vou para aquela igreja lá porque lá não precisa dar dízimo, vai para os quintos. Sabe aquele raio que o parta? Para lá. Entendeu? Eu vou para... então, não, tem bastante gente chegando na igreja, alguém vai dar. Eu não vou dar não, porque tem bastante gente chegando na igreja, agora... Saca qual é? Nós começamos a medir o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. A gente já não tem mais coração. A gente já não dá mais porque a gente acredita. A gente começa a perceber o movimento à nossa volta. Uma vez alguém disse assim, onde eu estava? A igreja tem bastante gente com dinheiro. Não foi aqui. Estava conversando com a Fabiana esses dias. Então não precisa de ajuda. Sim. Eu sou de lá, mas eu dou dízimo em outro lugar. Porque lá tem bastante gente com dinheiro. Eu falei assim, você tem um nome para você. Vocês sabem que eu falo, né? Fabiana às vezes fica com medo, mas eu falei assim, você é um usurpador. Você é um usurpador. Você é um... Como é que chama? Eu vou lembrar o nome, é bem feio. Eu tosco chupim, né? Por quê? Porque você olha a realidade à sua volta, aí você faz o diagnóstico do que você vai fazer, você deixa de ser um com a comunidade que você está, para você fazer o que você acha que você tem que fazer. Não entendeu nada do que é partilha. Ele usa a energia da igreja, ele senta no banco daquela igreja, aquela igreja tinha ar-condicionado, tinha uma baita estrutura. Aí o cara fala assim, não, alguém vai fazer aqui, então eu vou fazer. O problema não é ele fazer o bem, ele pode fazer o bem, só que ele não estava sendo um com aquela comunidade, deu para entender ou não? E não adianta ele querer fazer o bem, porque senão ele cai aqui naquele ponto B, lembra do ponto B que estava aqui? Ele vai ficar aqui. Eu faço bem, é página 2. É página 2. Que aqui, ó, vem o serviço, vem o doar, vem o ser um com a comunidade, vem o partilhar, vem o entregar, vem o servir. Deu para entender? Alan? Eu gostaria de compartilhar uma reflexão que eu tive essa semana, uma reflexão maravilhosa sobre esse tema que você está abordando. Eu estou refletindo que o bem maior do ser humano não é a felicidade, não tenho resposta para isso, tá? Porque quando a pessoa vai para algum lugar, ela quer realmente a busca da felicidade. E aí ela sofre um baque tremendo, que a realidade, o bicho pega mesmo para o lado dela, e ela vê que ela é uma pecadora, né? Ela é uma pecadora. E aí eu estou refletindo qual é o bem maior nosso, né? Não é a felicidade, porque nós somos pecadores, nós estamos em busca da graça, mas para você ter a graça, você tem que compartilhar com o próximo, e nem todos fazem, porque ontem eu assisti um documentário na escola pública, que eu até aconselho vocês a assistirem, que chama O Começo da Vida. Ela está falando a questão da comunidade. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão ficando egocêntricas, egoístas, estão deixando a comunidade de lado, e aí estão fazendo coisas mais mesquinhas, né, para alimentar o próprio ego dela, né, e deixa a pessoa do lado, né.
Obrigado Obrigado. Pode passar? Obrigado, Alan. É exatamente isso, porque a graça, pessoal, a graça, ela não tem outro sentido senão nos levarmos a partilhar o que temos, o que somos, nossas forças, nosso serviço, nossos bens, entendeu? A graça verdadeira, e não aquela que é um pastel de vento ou bijuteria, ela nos leva a isso. Não tem outro caminho. Percebe lá em Atos capítulo 2? O Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos e a comunidade partilhava tudo que tinha, porque a graça estava sobre eles. Você viu o apóstolo Paulo fazendo os corres, você lê lá Romanos capítulo 14, depois você lê lá. Paulo fazendo os corre, eu estou pegando da igreja em Éfeso, levando para os judeus na Mesopotâmia, eu estou fazendo corre, eu ajudo aqui, tiro dali, levo daqui, porque não tinha depósito em conta corrente naquela época. Eram as comunidades se ajudando, eram os cristãos se ajudando, eram as comunidades se fortalecendo. O que Tiago fala? Se eu não me engano, lá em 6,17, não sei se eu acho que é 6,17. Mas Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17. Diz assim: Timóteo, instrua os ricos. Aí você pensa, quem é rico aqui? Ô, gente, eu vou passar um conceito para vocês. Quem faz 3 refeições por dia aqui? Levanta a mão. Tem condições de fazer 3 refeições por dia? Tem condições. Todo mundo? Todo mundo? Ok. Quem tem televisão em casa? 2? 3? Conta corrente? Conta poupança? Esses são os ricos. Eles são os ricos. Ok? Eles são os ricos. E fala assim: instruam-os para que eles usufruam. Não é pecado usufruir. Não é pecado usufruir. E que partilhem generosamente, para que outros usufruam também. A falsa sensação que a gente acha que a gente tem pouco ou que a gente não consegue partilhar é ilusória, é egoísta, é egocêntrica. Você falou egocentrismo, desculpa, foi ele que falou. Egocentrismo. Então isso nos impede de partilharmos o que temos. Vocês estão conseguindo entender a mensagem de coerência da graça ou não? Estão conseguindo entender? O porquê já não é mais dízimo, o porquê já não é mais uma obrigação da lei, ela passa a ser coração, porque a graça já não tem mais a ver com a lei, a graça tem a ver com o coração que foi tocado por ela, que teve um encontro com Jesus. Pum! É coerente ou não é, gente? Vocês conseguem entender isso? Conseguem pegar a linha de raciocínio? Eu tive um encontro com a graça, eu tive um encontro com Jesus. Se eu tive um encontro com Jesus, a lei para mim já não é mais parâmetro, ela foi interiorizada e faz parte de mim. Agora, a graça superabunda a lei. Então eu já não faço mais nada por obrigação, eu faço porque eu tenho coração. Se eu partilho porque é coração. Se eu sirvo porque é coração. Se eu venho ao culto, eu venho porque é coração. Se eu sou comunidade, eu sou porque é coração. Meu Deus! E quando há coração, há verdade. Aí nós podemos não ser aquilo. Entendeu? A gente não se ama, a gente se tolera. Nas igrejas a gente não se ama, a gente se tolera. Amor, paz do Senhor, amado.
se eu pudesse apertar o vosso pescoço, apertá-lo-ia. Não estou dizendo que todo mundo, nós aqui somos assim, estou dizendo que, tipo assim, nosso amor às vezes ele não é verdadeiro, ele é denominacional, ele é domingueiro, ele é institucional. Não é isso aqui. Ele é sem graça. Pode passar, né? Ele é desse, não é palavrão, já expliquei, todo mundo está sabendo, né? Não vai falar que o pastor está falando palavrão na igreja, hein? Mahatma Gandhi, eu gosto desse cara. Esse cara, eu vou conversar com ele no céu. Eu vou perguntar algumas coisas para ele que eu preciso perguntar. Mahatma Gandhi, o indiano, defensor dos pobres e dos oprimidos na Índia, que sofriam com a opressão da Inglaterra. Grande cara. Voz profética para a Índia. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Existem pessoas que estão fora do âmbito religioso, mas são livres. E existem pessoas que estão dentro do âmbito religioso, que se acham livres, mas são prisioneiras. A graça, ela é na casa, na rua, na fazenda, na casinha de sapê. Ela é libertadora. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu sou quem sou por causa da graça. Sou quem sou na casa, sou quem sou na rua, sou quem sou na fazenda, sou quem sou na casinha de sapê. Amém. Não só nas paredes do templo. Saca qual é? Está dando para entender, gente, o que é a graça? A graça que é graça mesmo, e não bijuteria, e não pastel de vento. Pode passar, tem mais uma imagem? Acho que tem mais uma imagem, ou não? Não? Acabou? Acaba aí, né? Ótimo. Encerrar. Gente, abram aí Hebreus 13:16 para a gente finalizar. Hebreus 13:16. Quem lembra desse texto? Vocês lembram desse texto? 13:16? 13, 16. 13:16. Alguém lembra desse texto? Lembra, Neto? Neto vai lembrar. 13:16. 13:16. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Essa é a tradução, é Almeida, corrigida? Almeida. Alguém tem na NVI aí? Consegue projetar a NVI aqui, Neto? Dá? Não tem problema, viu, Juscelino? É só para a gente ter outra tradução. A mensagem está aí ainda, Neto? Não? Olha lá, ó, projetado lá. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Na mensagem, a Bíblia que eu gosto muito, é a Bíblia da minha cabeceira, traduzida por Eugene Peterson, diz assim: não pensem porque tudo está resolvido, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Porque agora Deus se agrada de outras formas de sacrifícios, e eles são feitos nas ruas, nas casas, no trabalho, em qualquer lugar.
Não pense porque tudo está resolvido, a gente pode viver só até a página 2. A Fabiana não gosta que eu falo isso, mas com nós o barato é louco e o processo é lento, é outra pegada. A nossa mensagem é a mensagem da graça. O bagulho é louco, né, mano? O bagulho é louco. Com a gente, nós entendemos essa mensagem. A gente não se esquece. Por quê? Porque existe algo sobre nós que nos tirou da melancolia e do medo do inferno e que nos tirou daqueles que vão só até a página 2. Nos colocou aqui, ó. Amém? Que a graça ministrada em mim, em ti, em nós, não seja uma graça de bijuteria nem de pastel de vento. Parece, mas não é. Que assim seja, amém, amém, amém. À noite nós teremos cachorro quente, tá? Quem quiser fazer a reserva, faz, porque acaba rápido, pelo WhatsApp com uma FEI. Os PGs vão ser quarta-feira aqui na igreja, nós vamos fazer o encontrão dos PGs, tá? Então os PGs quarta-feira aqui na igreja, 8 horas, vamos fazer o encontro dos PGs. Quarta-feira aqui, 8 horas na igreja. Amém. Deus abençoe vocês, bom domingo, vão em paz, até às 7 horas.